Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos estar agora estudando o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7. Vamos estar fazendo algumas referências a estudos desde o princípio, da escatologia, Daniel. Todos nós veremos aqui Ezequiel fazendo referência ao mesmo sentido profético da revelação dada a Daniel. É o mesmo caminho das Escrituras que Jesus segue, a mensagem de Daniel, a revelação, que Apocalipse também enfatiza bastante a forma como é descrita a execução final, a sentença final, conforme está na palavra de Deus a partir de Daniel. Então nós vamos ver uma conciliação entre a palavra profética de Ezequiel, agora no capítulo 7, estamos estudando todo o livro de Ezequiel, e também as demais referências proféticas, partindo de Daniel, indo até o Novo Testamento e sendo também trabalhado nos profetas do Antigo Testamento. Então vamos, a partir do versículo 1 de Ezequiel, capítulo 7, continuarmos nos nossos estudos das Escrituras Sagradas. O versículo 1 diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Vamos aqui já marcar esta posição a respeito do Messias, do Cristo. Quando a palavra de Deus se refere ao Filho do Homem, realmente nós vamos aqui tomar como uma palavra ao profeta. O Filho do Homem é aquele que traz a palavra de Deus, traz a palavra dos céus para a terra. O Filho do Homem é aquele que teve o encontro com Deus. É também aquele que traz em si a promessa da revelação, da luz de Deus para a humanidade. Ele traz a palavra de Deus. É também um retrato daquele que é batizado com o Espírito Santo. É um retrato daquele que tem Cristo em si. Aquele como o apóstolo Paulo, quando ele diz: Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo, conforme a palavra profética em Daniel, conforme Jesus mesmo se auto-intitula, ele diz: Quando virdes o Filho do Homem. E Daniel diz que viu um como Filho do Homem. Este é aquele que tem em si a mensagem de Cristo. Ele tem a palavra de Cristo. Ele tem Cristo em si. Ele tem aquele potencial do Filho de Deus. João nos diz que nós agora somos filhos de Deus. Jesus se manifestou, nos libertou, nos salvou. Ele nos salva da morte, nos transformando em filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Então aqui é um sinal de salvação, é um sinal de dom espiritual, de batismo com o Espírito Santo, de revelação de Deus na vida do homem. Quando a mulher samaritana tem o encontro com Jesus e diz: O Cristo nos ensinará tudo. E Jesus disse: Sou eu mesmo, eu que falo contigo. Ele está dizendo: eu sou o que salva o homem do pecado, da ignorância. Eu sou o que salva o homem da morte. Porque a morte é o salário, é a paga do pecado, da desobediência da palavra de Deus. Quando Deus, por exemplo, no Jardim do Éden diz que poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, incluindo o fruto da árvore da vida, Deus está dizendo: se vocês tiverem obediência, tiverem temor à minha palavra, se crerem na minha palavra,
vocês serão salvos, vocês vão me obedecer e terão o dom do Espírito Santo, e serão guardados da corrupção, do pecado e da morte, do mal, da mentira, do diabo, da serpente. Porém, se vocês não me obedecerem, não guardarem a minha palavra, não conseguirem andar na minha luz, no meu caminho, vocês perecerão nos seus pecados. Os seus pecados farão separação entre vós e mim e Deus, porque vocês vão andar de uma forma diferente do ensino, da vontade de Deus. E só é salvo aquele que faz a vontade de Deus, aquele que crê, pratica a sua palavra, obedece, guarda a sua palavra, o que agrada a Deus. Este é salvo. Então, quando a mulher samaritana diz, ele nos ensinará tudo, ela está dizendo para Jesus que a promessa que ela recebeu, que ela entendeu, que ela aprendeu, é que o Cristo revelaria a real forma de agradar a Deus. Como o homem deveria viver, a mulher deveria viver. Ensinaria tudo o que precisava para que, enfim, o homem agradasse a Deus e Deus o salvasse. E Deus o escolhesse para a salvação. E Deus o remisse. E ele fosse salvo pela fé, pela graça, tomando posse da vontade de Deus, da palavra de Deus, e tendo unção, sendo batizado com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, para poder viver o que conhece, o que aprendeu, guardar, inclusive, o Espírito Santo faria que o homem e a mulher lembrasse de tudo que Cristo ensinou. Ele ensinaria tudo, mas você só vai guardar, entender e praticar tudo se o Espírito Santo habitar em você e te der unção, te der capacitação, te der poder para guardar, obedecer, viver. É a promessa de Ezequiel. Nós estamos aqui estudando Ezequiel com essa intenção de trabalhar sempre nessa direção da revelação da salvação em Cristo. E o homem, então, ele é salvo quando Cristo vem morar nele através do Espírito Santo e o homem é transformado, nasce de novo. E ele tem a mente de Cristo. Paulo diz até que Cristo seja formado em vós. Cristo é esse filho do homem, esse que tem a revelação do céu, é aquele que nos ensina tudo. Então ele nos salva, porque ele nos transforma. Nós nascemos da água e do Espírito e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Realmente agradamos a Deus e vivemos de acordo com a vontade de Deus. E praticamos. E o Espírito Santo nos ensina, nos guia, nos dirige em toda a verdade, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, só é salvo quem é transformado em filho de Deus. Somente os filhos de Deus. E são filhos de Deus aqueles que lhe agradam. Deus declara, Deus dá um decreto. Diz, este é meu filho, eu o gerei, eu o conheço, porque ele faz a minha vontade. É como o pai reconhecer o filho. Ele se parece comigo, ele faz a minha vontade, ele age como eu. Tanto é que João diz que aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Então nós reconhecemos o filho por ele parecer com o pai. E o filho que parece com Deus, que é filho de Deus, ele ama, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é filho de Deus. Não pode. Que adianta ter todos os dons, o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor. Nada serei. Não serei filho de Deus. Não agradarei a Deus. Então tenho que andar como Cristo andou. E para amar, nós temos que amar como Cristo amou. Então nós temos que ter Cristo vivendo em nós, a sua palavra em nós. Temos que ter recebido a palavra de Deus. Ela tem que vir ao nosso coração. Ezequiel vai trabalhar isso. Nós vamos seguir nesse caminho, buscando esse entendimento, lendo a palavra de Deus, para ver que então o Espírito Santo vai trazer Cristo para o nosso coração. Não uma letra que nós apenas estudamos e tentamos decorar milhões de textos ou versículos, mas um Espírito de vida que passa a viver em nós, nos ensina, está conosco, habita nossa mente, habita nosso ser, nos dirige, nos guia em toda a verdade, porque é do céu,
é de Deus, tem poder, faz milagres, faz o milagre do entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então nós já começamos aqui dizendo que quando veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: "E tu, ó filho do homem", é o que nós já estudamos nos estudos anteriores, que Ezequiel já foi batizado com o Espírito Santo. Ele já foi transformado, ele já nasceu de novo. Por isso ele é chamado o Filho do Homem, como Cristo, como aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o dom, aquele que tem a revelação, conhecimento. Mas não fica só na mente, fica no coração, fica na vida, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Habita com ele. E lhe ensina, lhe ajuda, faz lembrar, fala através dele. São só, estão vivendo em comunhão, andam juntos. E essa experiência eu tenho dito que eu posso confirmar, porque essa experiência que eu tenho experimentado, dessa habitação do Espírito Santo, dessa comunhão, deste diálogo como amigos, realmente o Espírito Santo habita em mim e eu o reconheço, ele conversa, ele anda, ele me guia, ele me ensina, ele me ajuda, ele fala, ele me ensina, e nós vivemos em íntima e perfeita comunhão. Ele habita realmente. Então, é esta palavra aqui, que quando eu estudo, quando eu falo, eu já sei, porque o Espírito Santo tem me dado todas as experiências proféticas que estão na palavra de Deus. Então, quando ele diz: "E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová", porque o Senhor Jeová já está com ele, já o tomou, já está habitando com ele. Então já tem essa comunhão, esse relacionamento. Agora, praticamente aqui, nesses últimos capítulos, principalmente nesse capítulo 7, está realmente iniciando este ministério profético de Ezequiel após a sua unção com o Espírito Santo. Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: "Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra". Muito importante a mensagem do fim. O fim será a colheita do começo, do caminho, de tudo o que cada um praticou, fez na sua vida. Então nós trabalhamos com o fim. Nós esperamos um retorno, esperamos uma recompensa, esperamos alcançar uma meta, um objetivo. E Deus está dizendo: está chegando a hora em que cada um vai colher aquilo que semeou, vai receber o seu galardão de acordo com a sua obra, de acordo com os seus caminhos. É o que nós estaremos lendo aqui no capítulo 7. Versículo 3. "Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações". Então vem o fim, vem a hora de colher o que você está semeando, porque enviarei sobre ti a minha ira, a ira da colheita, a ira da ceifa, será ceifado. E o que você tem acumulado? O que você tem feito? O que você tem semeado? O que você vai colher? Te julgarei conforme os teus caminhos. Então, realmente a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra de Jesus, a palavra de Daniel, de Ezequiel, nessa harmonia que o Espírito Santo tem nos dado de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos afirma que cada um será julgado segundo a sua obra, segundo o seu caminho. A fé é o início. Nós realmente entramos pela fé. A fé é o começo. Aí a fé traz a graça. Por meio da fé vem a graça salvadora. A graça vai operar. A fé vai operar em obras, em caminho, vai direcionar um caminho. Vai te dar uma direção, vai te dar uma luz. E você vai andar pela fé. O justo viverá pela fé. Ele terá que ser justo. Ele será justo. Se ele creu, se ele foi transformado, se ele nasceu de novo, isso estará claro nos seus caminhos, nas suas obras. Então, por isso, a palavra profética, a palavra de Deus nos chama a responsabilidade. Te julgarei
conforme os teus caminhos. Se você tem tempo para praticar alguma coisa, você terá que fazer o bem. Você terá que cumprir a palavra de Deus, você terá que obedecer a Deus. Você não pode viver de qualquer maneira, relaxadamente, fazer a obra de Deus de qualquer forma, sem obedecer a Deus e esperar uma retribuição de Deus, senão a sua ira. É o que Deus está falando com Israel. Você não pode ser negligente no trabalho, no serviço, na obra. Se você tem fé, você vai glorificar a Deus pelas suas obras, pelos seus caminhos. E trarei sobre ti todas as tuas abominações. Você não vai viver praticando abominação se você crê em Deus, se você ama a Deus. Você vai servir a Deus, você vai obedecer a Deus, você vai querer agradar a Deus, alegrar a Deus, glorificar a Deus. Você será guiado pelo Espírito Santo. Não vai praticar obras malignas, abomináveis a Deus. Então que ninguém te engane. Que não haja este ensino completamente adulterado de que não seremos julgados por caminho nenhum, por obra nenhuma. Não, a palavra de Deus não ensina isso nunca. Mesmo quando ela falar de graça, você lê mais um pouquinho, caminhe mais um pouco, e você verá o apóstolo Paulo falando das obras, incentivando a prática das boas obras. Nós temos estudado isso aqui em nossos estudos. Versículo 4 diz assim: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, quem ensinar diferente está enganando o povo, e o povo vai perecer por falta de conhecimento. Porque Deus não poupará, os olhos de Deus não pouparão as abominações que você tem praticado. Diz aqui que não terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos. Vou te chamar à responsabilidade do que você ouviu, na medida que você aprendeu, na medida que você conheceu a Deus, na medida que você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que Deus quer que faça e o que Deus não quer que faça. Você tem responsabilidade pelo que você já conhece. E a palavra de Deus está dizendo, não terei piedade de ti. O profeta está anunciando isto. E o bajulador que quer ganhar algo de você, mas não quer salvar a sua alma, ele vai dizer que não, que de qualquer forma está bom. Você pode continuar fazendo o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas o homem de Deus, o filho do homem, o servo de Cristo, vai dizer, vai alertar, ainda que seja perseguido. Será perseguido, porque muitos que já estão na prática dessas abominações não gostam sequer de ser incomodados, não gostam sequer que a sua consciência seja tocada, seja incomodada. Como João Batista, que cobrava de Salomé, cobrava de Herodes, cobrava de Herodias, cobrava daqueles que moravam ali, habitavam em volta do imperador, em volta do governador, e o profeta alertava, o profeta cobrava, até que pediram a sua cabeça em um prato, porque estava tirando a sua folga, estava tirando a sua comodidade, estava incomodando a sua consciência, que queria praticar o pecado, a iniquidade, e não ser avisado, não ser perturbado na prática da sua abominação. Mas aqui mais uma vez está o profeta alertando, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, não terei piedade de ti. Arrependa-te agora e conserta a tua casa, conserta o teu caminho, conserta a tua vida diante de Deus. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová, o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem.
É uma palavra profética a respeito da cobrança de Deus. Veja bem o que vem agora no versículo 7 de Ezequiel 7, que diz assim: Venha a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Você espera alegria, você espera poder fazer o que quer e pedir perdão e continuar fazendo mal e não se arrepender e não consertar o seu caminho. Mas não virá essa alegria. É chegado o dia da turbação, da confusão, do seu problema. Um mal vem contra ti. Eis que um só mal vem de Deus. Porque, como diz Daniel 7, também Ezequiel 7 fala sobre a sentença, o juízo final. E Paulo, Pedro, João falam constantemente a respeito do alerta para o juízo final. A pregação do evangelho do reino, das boas novas, inclui sempre o anúncio do dia do juízo final. Nós temos aqui trabalhado diversas pregações do Novo Testamento, do evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, o evangelho que Jesus pregou, ele sempre se lembrando de Daniel e falando do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus, e Deus há de julgar. Virá o dia do juízo, preparai-vos para o juízo, arrependei-vos, lavai as vossas vestes, purificai-vos do vosso pecado, do mal, porque Deus vai cobrar o mal, virá a sentença. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Tudo que é falado, tudo que é feito, todas as obras estão diante de Deus, e Deus julgará cada um segundo as suas obras. Então há o que aprender, há o que estudar, a instrução na palavra de Deus para vivermos uma vida que agrada a Deus e para recebermos uma sentença abençoada, recebermos aquela palavra de perdão, de salvação. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Benditos que recebem uma boa palavra, que recebem uma palavra de perdão, de salvação. Entrai, possuí, tomai posse do reino que vos está preparado, que Deus está preparando para os que lhe agradam, para os seus escolhidos, para os que fazem a sua vontade. Então nós precisamos alertar a respeito da sentença, do juízo. Ele vem. Várias vezes aqui é repetido: vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Versículo 8. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Veja quantas vezes está sendo repetido. Está havendo realmente uma exortação. É uma mensagem contundente, repetitiva, para que você se arrependa enquanto é tempo. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti. Porque está sendo acumulado. Nós temos realmente que aprender a amar, aprender a fazer o bem, aprender a conhecer a palavra de Deus. Precisamos buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Achar a Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, habita em nós e nos guia mansamente às águas tranquilas, nos guia em toda a verdade, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Transforma a nossa vida. Cristo é formado em nós, nós nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito. Cristo nos ensina tudo, nós aprendemos tudo e conseguimos praticar tudo, ensinar, discipular, pregar, porque o Espírito Santo nos ajuda.
É Ele que fala, é Ele que realiza este milagre. É Ele que está aqui. Nós precisamos fazer isso enquanto é tempo. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo enquanto é tempo. Precisamos lembrar daquela parábola das 10 virgens, em que nós tínhamos 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite, as prudentes eram batizadas com o Espírito Santo. As prudentes praticavam a palavra de Deus. As prudentes estavam fazendo o que Deus estava mandando, ensinando. Por isso elas eram prudentes, por isso elas tinham azeite, elas tinham unção, elas tinham conhecimento, elas tinham dons espirituais, elas tinham discernimento, elas tinham sabedoria, elas sabiam onde estar, o que fazer. Então nós precisamos estudar aqui a palavra de Deus, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, mas tudo isso com revestimento de poder do Espírito Santo. É Ele que nos ensina realmente a colocar essa palavra em ordem, viver conforme a palavra de Deus e obedecer a Deus. E como fazer, o que fazer, como amar, perdoar, praticar a vontade de Deus, ajudar o necessitado, ser usado por Deus, deixar Deus guiar a sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa do azeite, da unção, do óleo do Espírito Santo enquanto é tempo. Este é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você já sabe que a salvação é conhecer a Deus, é obedecer a Deus, é receber Cristo, é crer em Cristo e Ele vir habitar, o Espírito Santo morar em você, você ser templo do Espírito Santo, onde habita Deus de verdade, em espírito e em verdade. Ele então te conduzindo em toda a verdade, você vai vencer o diabo, você vai vencer o mal, você vai vencer o mundo, você vai vencer os enganos, a idolatria, toda a maldade, todo o desvio de Satanás. Você vai vencer em nome de Jesus, através de Cristo, da sua palavra e através do poder do Espírito Santo na sua vida. Você não pode abrir mão de nenhuma dessas partes. Por isso que eu estou te incentivando a que busque conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e orar e pedir: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero viver, praticar esta palavra. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a levar esta cruz. Me ajuda a caminhar na tua presença. Me ajuda a entrar pela porta estreita. Me ajuda a caminhar por este caminho estreito, que é o caminho, Senhor, daquele que realiza a tua vontade, daquele que obedece a tua palavra. Para isso, Senhor, eu quero conhecer mais e mais de ti, conhecer mais a ti, Senhor, estar mais perto de ti, saber mais de ti para te amar mais. À medida que você vai conhecendo a Deus, mais você vai amá-lo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é amor, Ele é tremendo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, porque a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. E aí você vai amar e vai desejar glorificar a Deus, honrar a Deus e viver para Deus, para a glória de Deus. Você vai ser mais um nesta terra, amar a Deus, se apegar a Deus com amor. Deus, eu quero viver para a tua alegria, Senhor, eu quero te servir, porque tu és digno, só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando esse propósito estiver ardendo firmemente, fortemente, com a maior força desta vida, estiver ardendo no seu coração, Deus te batizará com o Espírito Santo para que esta oração seja respondida na sua vida e você passe a viver uma vida que glorifica a Deus, na alegria do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. O azeite, o óleo do Espírito Santo irão transbordar na sua vida. Que Deus te abençoe sua casa, sua família, e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser, em nome de Jesus.